Como alguém aprende a construir uma relação com a versão mais nova de si que foi negligenciada, para se sentir seguro seguindo em frente? Quando pensamos na infância, elas precisam muito de carinho e conexão, algo assim. Mas para muitos sobreviventes de trauma infantil, isso foi destruído. É um problema porque o que sobra, se não conseguem se conectar com a ternura, é ficarem presos na amargura. Ele é assistente social clínico e um dos educadores sobre trauma infantil mais respeitados do mundo. Recebam Patrick Teahan. Boa parte do trauma infantil gira em torno do abuso da percepção. O que isso significa? Pode ser: estamos bem, somos uma ótima família, nada está errado. Ou virar: eu sou uma criança ruim. E isso pode vir de alguém dizendo para a criança: você é uma criança ruim. Ou a criança é negligenciada e conclui isso sozinha. Qual é o tipo de trauma que costuma machucar mais as pessoas? Eu diria que é o trauma de... Então, quando alguém tem um trauma de infância, o que isso realmente faz a eles por dentro quando o tem? E por que não conseguem ver e talvez não tenham palavras para o que está acontecendo? Sim. A primeira parte da pergunta era: o que isso provoca nelas? Sim. Quando alguém está vivendo um trauma infantil, o que isso provoca dentro do corpo dela? Assim, de cabeça, existem tantas formas de falar sobre isso, mas de um jeito simples, o que acontece é uma desconexão do mundo e uma desconexão de si mesmo, e a vergonha costuma ser a grande culpada. Dá para pensar na vergonha como um buffet. Você entra num restaurante desses e tem uma proteína principal. Essa é a vergonha. Todas as outras emoções vão se relacionar com essa proteína. Os acompanhamentos, curiosidade, raiva, alegria, ficam complicados por essa vergonha. Então, ela se desconecta do mundo. Então, elas não sentem que têm um lugar à mesa na vida. Se escondem muito. O que dá para trazer da comunidade neurodivergente é isso de mascarar, fingir, não se sentir autêntico. Então, estão desconectadas do mundo e desconectadas de si mesmas por não saberem quais são suas emoções, além de terem dificuldade com o senso de identidade. Como falamos um pouco antes, é ter uma identidade só. Sou muito bom em cozinhar, e é só isso que eu sou. Sou muito bom em música, é só isso que eu sou. E isso não é identidade. Isso é performance. É como uma habilidade que você desenvolveu, certo? Né? É uma estratégia. Sim, uma estratégia, uma habilidade. E as pessoas desabam quando isso é tirado delas. Tipo, se você é demitido ou passa por um término, e aí aquela identidade desmorona. Já uma identidade saudável seria saber que você é um certo tipo de pessoa e que tem uma bondade que não se perde, aconteça o que acontecer. Então, desconectado do mundo e uma grande desconexão de si mesmo e das emoções. Se alguém desenvolveu uma estratégia ou habilidade e eles vinculam sua identidade a essa estratégia ou habilidade em vez de vinculá-la à bondade de si mesmos, Sim. O que acontece na vida deles? O que acontece é que a pessoa fica quase secreta, mesmo sem ser, sabe? Ela está fingindo se encaixar na vida, mas o mundo dela pode ficar pequeno. No meu caso, comecei a tocar bateria aos 11 anos. Curiosamente, não porque me interessava por bateria. Quer dizer, eu gostava do Phil Collins, nos anos 80 e tal, mas eu queria algo que me diferenciasse das outras crianças. Eu não era bom em esportes, não era bom na escola, não me sentia amável em casa e queria algo que me deixasse muito visível. E funcionou. Funcionou mesmo. É uma ótima estratégia. Sim, mas eu também me apaixonei por tocar bateria. E isso me deu a sensação de, meu Deus, eu consigo fazer isso. Sabe? E aquilo realmente... Mas, sabe, isso foi aos 11. Quando cheguei aos 19, parou de funcionar. Porque o nosso mundo fica muito pequeno quando dependemos de uma identidade performática. Por que para de funcionar aos 19? Porque em 8 anos, você provavelmente dominou aquilo num certo nível para ter certos resultados. E ficou bem bom nisso e conseguiu a atenção das pessoas, gente te aplaudindo na banda da escola ou o que fosse. Sim. Tipo, você está tendo sucesso. Sim, eu tive. Certo. E eu também, aos 16, fui contratado por caras de 20 e poucos para tocar bateria. Foi tipo um estouro, sabe? E aquilo me tirou de toda aquela dor profunda. Mas o motivo de parar de funcionar
É meio como aquela música, Is That All There Is? Entende? Porque a bateria não me ajudava nos meus relacionamentos, que duravam 6 semanas, porque eu era um caos. Sabe? Tocar bateria não me fazia me sentir bem comigo, do jeito que eu precisava. Louis, tocar bateria não me conectava, nem me dava a autenticidade e a intimidade que eu queria com as outras pessoas. Então é só, entende? E de um jeito triste, eu podia tocar bateria nos clubes de Boston, me sentir incrível, ter noites ótimas, mas eu voltava para casa e lá estava eu comigo mesmo. Você se desconectava Sim. de si mesmo. Desconectado, mas também me sentindo menor que o resto do mundo. Aí aquilo vira meio que um vício. E fica... Você vive com esse sentimento de que não pertence a lugar nenhum, mas sempre posso contar com a minha bateria. Só que ainda não pertenço a lugar nenhum, sabe? Você mencionou algo sobre... Era sobre a comunidade neurodivergente, certo? Sobre mascarar, sim. Sim. As pessoas que são consideradas neurodivergentes. Essas pessoas são consideradas neurodivergentes porque é algo desenvolvido através de traumas em suas vidas ou é mais uma característica de personalidade com a qual nascem? Isso, eu acredito. Não sou especialista, mas acredito que seja algo orgânico, com que elas já nascem. Sim. O que é fascinante nisso é que, como eu dizia, sobreviventes de trauma infantil precisam se adaptar ao que imaginam ser o mundo normativo. E alguém neurodivergente também. Assim como sobreviventes de trauma infantil, eles sentiram que nasceram diferentes e precisam mascarar para caber num mundo neurotípico, o que já é traumático por si só. Entende? Sim. E dá para se identificar com eles pelo trauma infantil. Tipo, eu me sentia uma criança esquisita. Eu me sentia desconectado de todo mundo, mas achei jeitos de sentar na mesa do almoço e ser aceito pelas outras crianças. E as pessoas neurodivergentes precisam mascarar e fingir ser neurotípicas ou se apresentar ao mundo neurotípico, o que é meio... E aí, elas se dão conta e pensam, eu só quero ser eu? Entende? Então existe um diagrama de Venn ali, uma sobreposição em que podemos aprender uns com os outros. E para complicar mais, ser neurodivergente já traz uma série própria de traumas. Porque, olha só, em que ano você terminou o ensino médio? 2001. Em 2001. E crescendo nos anos 90, o quanto o sistema escolar era sensível com crianças estranhas ou diferentes? Não era. Não, Não era nada traumático. sensível. Sim, Entende? sim. Então todos nós... Me colocaram em classes de necessidades especiais. Era tipo... E aquilo era traumático. Sim, Sim. só o nome Sim. disso já é... Sabe? É simplesmente horrível. É o que eu chamo de trauma em dose dupla. E trauma em dose dupla é muito parecido com ser filho de imigrantes e ter que ser o tradutor, sendo diferente da sociedade em que você cresce, ou ser neurodivergente. A dose dupla é que você precisa mascarar, fingir e ir ao encontro do mundo neurotípico. E o mundo neurotípico diz, é assim que se deve ser. E se você não é assim, não sei o que te dizer. Na nossa sociedade ou cultura em que você está agora, é assim que você deve se apresentar. Certo. E pensa, nos anos 80, quando as crianças iam para escolas de necessidades especiais, era algo realmente horrível. Tiradas e levadas para outra sala, simplesmente separadas. Eu ficava separado numa sala diferente. E durante o recreio também. Eu ia lá na hora do almoço. Sim. No recreio eu ficava numa sala separada. Comigo e, basicamente, as outras crianças que estavam em cadeira de rodas. E era eu e aquilo. Sim, E os outros colegas passavam por ali. Sabe, a gente estava falando sobre eventos traumáticos que a gente lembra e como nós dois lembramos muito mais dos traumáticos do que dos bons momentos da vida. certo. Mesmo sabendo que houve coisas boas e conseguindo focar nelas, pensar nelas, refletir sobre elas, os eventos traumáticos eram muito mais numerosos. E talvez nem fosse tão grave, mas na época parecia gravíssimo, né? Eu vivia como algo enorme quando as crianças passavam e riam de mim nas classes Bom, especiais. isso é grave mesmo. Sim. Talvez se eu fosse adulto e isso acontecesse hoje, eu pensaria, tá, tanto faz. Mas lá atrás, Verdade. sabe, Certo. naquele momento, com aquele cérebro de 9 anos, eu não entendia. Certo. Mas um cérebro de 9 anos também sem nenhum poder. Poder zero. Sabe? Sim. Como adultos, temos o poder de ter um cartão de débito e nossos próprios pensamentos sobre nós mesmos. Mas dependendo do que a escola diz, ou o que um pai diz, não temos poder nenhum para...
Sabe? É aquela coisa horrível de você aceita o que te derem e não reclama. Entende? Sim. Mas voltando àquele mundo, o que eu realmente amo, o que me dá alegria, é ver meu filho, que tem 15 anos. A escola mudou com o tempo. Aos poucos, quer dizer, ainda é um trabalho em andamento. Mas despertaram para essa ideia de por que estamos separando as crianças se elas deveriam estar todas juntas? E existe até uma cultura de parentalidade melhor. As pessoas estão despertando. Tem pais assistindo ao meu canal, ao seu canal. Nos anos 90, a gente tinha uns 2 livros. Sim, era só isso. E E poucos. eram meio secretos. Na Sim, surdina. Tinha a Judith Herman, tinha o John Bradshaw. Ninguém falava de terapia também nos anos 80 e 90. Terapia era um tabu enorme. Sabe? Era tipo, você era problemático se tinha um terapeuta. O interessante é, e adoro que você trouxe isso, era tabu em famílias ruins. Mas nos anos 90, as pessoas curtiam bastante terapia. Sério? Tipo, quando eu me mudei, saí do subúrbio para morar em Cambridge, Massachusetts, e eu não fui lançado de casa. Eu meio que escapei de casa, ou fui catapultado para fora de casa, e saí de um lugar muito operário, abusivo, suburbano, para estar agora numa cidade bem ao lado da Universidade de Harvard. Todo mundo fazendo workshops de respiração. As pessoas iam num lugar chamado Bread and Circus, que virou a Whole Foods, e compravam orgânicos a granel. Entende? E as pessoas viviam assim, iam a retiros e aprendiam reiki. Eu aprendi reiki nos anos 90. Mas quando você cresce separado disso, existia uma boa cultura de terapia rolando. Dá pra ver nos programas antigos da Oprah. Tinha o John Bradshaw fazendo aquele trabalho incrível de educar as pessoas sobre trauma infantil. Mas eu me identifico com o que você disse. Eu não teria sabido nada disso. Entende? Porque todo mundo ao meu redor era tipo, quê? Entende? Workshops de respiração Sim. É só engolir. Engole o choro e pronto. Certo. Bom, a maioria das pessoas pensa em trauma, ou imagina trauma, como algum grande evento que aconteceu com elas, né? Um grande evento. Mas as coisas silenciosas do dia a dia costumam causar o maior estrago em muita gente. Sim. Qual é o tipo que mais destrói as pessoas sem que elas sequer o nomeiem? Qual é o tipo de trauma que costuma machucar mais? Sim, Esse é difícil de nomear. Mas eu diria que o maior depende de cada indivíduo. O primeiro vídeo que fiz no meu canal criticava o estudo ACE, e todos já ouvimos falar dele. O estudo ACE é um bom estudo para medir os efeitos na saúde ao longo do tempo em pessoas que cresceram com trauma infantil. O que é o estudo ACE? É um teste bem simples, tipo, vou dar branco nas perguntas, mas uma sempre me marca. Você cresceu com um dos pais encarcerado? Você passou 3 dias por semana com fome? Minha crítica ao teste é dizer, bom, isso é trauma extremo, mas existe um espectro enorme de trauma. E o que aprendi com minha mentora, Amanda Curtin, é que existe o trauma escancarado, que é o trauma com que eu cresci. Crescer em bares, violência doméstica, a morte de um irmão, era tudo coisas grandes. Grandes traumas. Trauma com T maiúsculo. Mas existe também, pelo que aprendi com minha mentora, o que acontece se você vem de uma família complicada, onde não existe vínculo emocional de verdade e tudo é performático. Talvez até uma família rica, e não tem um pai escancaradamente alcoólatra, viciado ou violento, mas eles são fortemente narcisistas encobertos ou deprimidos, algo assim. E aqui está o detalhe. Eu tive mais facilidade na psicoterapia porque meu trauma era escancarado. Dá pra nomear. Eu tentava evitar ou minimizar com a terapeuta, mas entende? Lembro da minha primeira sessão, sobre a qual estou escrevendo num livro, com a minha terapeuta. Eu contava como minha mãe dirigia bêbada com as crianças no carro, e ela disse, isso não está certo. Foi a primeira vez que eu vi aquilo, mas logo eu dizia, ah, você não entende a minha mãe, ela teve uma vida difícil. Então justificando. Então eu ainda estava justificando. Mas a pessoa que vem daquela família complicada vive um jogo mental complicado, porque ela senta num grupo se comparando comigo.
Então, quem vem de uma família mais sutil, talvez tenha mais dificuldade de olhar para isso, porque não era barulhento, mas o outro detalhe é que no meu trabalho em grupo, quando eu tinha alguém de família complicada, sentado ao lado de alguém de família escancaradamente abusiva, os sintomas eram exatamente os mesmos. Tem ansiedade, tem depressão, e nenhum dos dois sabe fazer intimidade. De certa forma, não importa tanto. Quer dizer, existe parentalidade saudável e parentalidade boa o bastante, e toda família tem seus problemas, e isso é perfeitamente normal. Mas, de certo modo, os sintomas do trauma são os mesmos, independentemente da gravidade, o que é impressionante, Sim. entende? Quando um adulto não consegue ter intimidade, se abrir de verdade ou ir fundo, o que isso normalmente diz sobre a infância dele? Olha, eu ficaria curioso sobre... Tipo, se está tudo na superfície, se é só conversa superficial, tudo leve demais. Mas você nunca consegue responder de verdade a uma pergunta. Ou não lembra dos momentos dolorosos, ou não consegue expressar esses momentos mais profundos e dolorosos, ou momentos reais, ser autêntico. O que isso diz? Sim. Bom, Sim. eu não conseguia quando comecei a terapia. Eu minimizava de novo, ou acreditava mesmo, na versão da minha mãe sobre o que aconteceu. Era meio como uma lavagem cerebral. Então tem essa outra peça aí. Mas quando alguém... Se eu tivesse um cliente meio superficial, eu saberia que aquilo é uma estratégia, e saberia também que ele pode estar um pouco dissociado do que viveu, ou das próprias emoções. Mas, de certo modo, isso é muito, muito comum. Normalmente, eles chegavam para me ver, já sabendo um pouco disso, mas não sei se estou respondendo sua pergunta. Sim. Acho que a questão é: o que está por baixo disso? O que isso diz sobre a infância ou a vida de alguém que não consegue ser real com você, a não ser, talvez depois de meses, quando você finalmente abre a pessoa? Dá tanto trabalho fazer alguém dizer algo verdadeiro. Dá para olhar isso de duas formas. Uma é o modelo dentro de casa. Como eram os pais com as emoções? Qual era a cultura emocional daquela casa? Faria sentido se a pessoa tivesse crescido numa casa com gritos, portas batendo, e 2 segundos depois, quem quer brownie? Porque o pai não está sendo verdadeiro. E abrindo um parêntese, desculpa, me perdoe, eu vivo abrindo parênteses. Boa parte do trauma infantil gira em torno do abuso da percepção. O que isso significa? Significa que, ou estamos bem, somos uma ótima família, nada está errado, ou pode parecer abuso da percepção, no sentido de, eu sou uma criança ruim. E isso pode vir direto. Alguém dizendo para a criança, você é uma criança ruim? Ou, a criança é negligenciada e chega nisso sozinha. Então, quando alguém tem dificuldade com a autenticidade e não consegue acessar isso, eu ficaria curioso para saber quem ensinou aquela pessoa a ficar na superfície. Então essa é uma coisa. Ou a pessoa achou um bom jeito, como falamos antes, de se adaptar às zonas seguras. E aí, como está o tempo? Estou bem. Não foi tão ruim assim. Quando eu cheguei na terapia, eu operava numa zona segura, porque não queria mergulhar em nada. E a vergonha faz isso. A gente tenta contê-la o máximo possível. E sempre que tentamos conter quem sentimos que somos, ou o que realmente aconteceu conosco, estamos num lugar inautêntico. Mas no trabalho em grupo que faço no RRP, existe um aquecimento para isso. Quando eu atendia, eram 8 pessoas numa sala. A gente começava passando por materiais sobre trauma infantil e fazendo as pessoas compartilharem. Então havia um degelo em torno daquela autenticidade. E a melhor parte é que quando alguém tinha muita dificuldade, aquilo virava uma questão do grupo. Como assim? Existe um exercício nesse trabalho chamado genograma, onde você monta a sua árvore genealógica da disfunção, chega e literalmente cola aquilo na parede e apresenta. Esta é a minha família. A partir de um lugar de Uau, dizer a verdade, claro. e você Sim. recebe devolutivas dos membros do grupo e do terapeuta. Nunca vou esquecer, eu fiz 3 genogramas na vida, em grupos diferentes, cada um igualmente poderoso. Isso sobre a dinâmica da sua própria família? Meu sistema familiar de origem. 3 gerações. Avós, família nuclear. Aqui está o alcoolismo, a questão da imigração, o abuso sexual. Aqui estão as dinâmicas estranhas. Aqui estão meus irmãos. Você simplesmente expõe tudo.
E você compartilha isso com 7 Mas estranhos. você os conhece. Sim, sabe? Você construiu relações. A essa altura, você já os conhece há 6 meses. Mas onde quero chegar é que isso é um exercício de, aos poucos, levar as pessoas a serem mais autênticas, a conseguirem compartilhar. É um trabalho de intimidade, de certo modo, mas você sente que vai vomitar nos próprios sapatos ao apresentar claro. aquilo. Sim. E você chega a ver pessoas tentando diminuir o que certos... É disso que o trabalho se trata. Ah, minha mãe. Ela teve uma vida difícil, tentando defender. Foi o que eu fiz quando apresentei pela primeira vez. Eles abusaram sexualmente de mim, mas a culpa não era deles, sabe? É assim que funciona. Eu estava lá na frente falando mais sobre as emoções da minha mãe, sobre o que meu pai fez com ela, do que sobre como era para mim como criança. E alguém do grupo me confrontou com delicadeza. Quando apresentei, a pessoa disse: "Tenho muito orgulho de você por fazer isso, mas sinto que você ainda está protegendo sua mãe." Certo. Nossa, cara. Sim. Então, de certo modo, o que eu amo no trabalho em grupo é que quando alguém está na superfície, existem duas coisas. A pessoa foi condicionada a ficar na superfície, mas ela não sabe como ser real. E aquele grupo de 3 anos e meio é um exercício inteiro. Ele tem 3 objetivos. Ele tem encerrar as pendências com a família de origem, reparentalizar a criança interior e o trabalho de intimidade. Mas intimidade é algo interno e externo ao mesmo tempo. E, lá pro fim, aquilo fica bem pesado, com um conflito de verdade, sabe? Então, como a gente resolve as dinâmicas ou a relação no trabalho com os nossos pais? Como a gente chega nesse lugar? Digamos que alguém não consiga fazer 3 anos de terapia em grupo. Sim, certo. E você alguma vez termina de resolver as questões com seus pais? Tipo no trabalho que precisa ser feito para curar o relacionamento com seus pais? Acho que sim, de um jeito bom o bastante. Sim. E a minha experiência, o meu caminho, foi estar naquele grupo. Mas, para quem não tem acesso a isso, é uma exigência enorme. É engraçado, aos 20 anos eu estava num buraco tão fundo quando minha terapeuta disse: "Você gostaria de... Tem uma vaga num grupo. Quer entrar? São 3 anos e meio." Eu olhei em volta pensando: não tenho nada acontecendo na minha vida. Você estava nem livre imagina. naquela época. Eu tinha 20 Sim, anos. sim. Então Tinha era todo o tipo, tempo do sabe, mundo. eu só Sim. trabalhava de garçom e tocava numa banda e estava perdido e com muita dor. Mas é engraçado você trazer isso. Eu desenvolvi um modelo de 6 meses daquele grupo para dar uma introdução às pessoas, porque é uma exigência enorme. É tipo, entra aí, 3 anos e meio, até 2029. É muita Sabe? coisa. Então é muita coisa, mas foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, sabe? Leva uns bons 20 anos para sermos realmente condicionados pelo trauma numa família doente. Então, olhando por esse ângulo, 3 anos e meio não é muito tempo. Então, como a gente cura essa relação com os nossos pais? Tipo, o que é preciso? Em vez de dizer, tá bom, eu vou fazer. Acho que a pergunta é, o que precisa acontecer dentro da gente para sentir que curamos a relação com os nossos pais o bastante para que ela não nos impeça mais de sermos autênticos? Ótima pergunta. Você está falando da relação atual e contínua com os nossos pais? Ou você quer dizer aquilo internalizado? A experiência internalizada que a gente precisa ter, curar ou sentir para pensar. Tá, consigo lidar com a minha relação passada com os meus pais e com a minha relação atual com eles, aconteça o que tiver acontecido. Certo. Se conseguirmos fazer trabalho suficiente em nós mesmos até que... A parte profunda da gente, o que eu chamaria de criança interior, ou subconsciente, quando essa parte sabe que eu era uma criança boa e só estava no lugar errado, na hora errada, não de um lugar de consciência intelectual, porque qualquer um consegue dizer isso a si mesmo. Mas, quando você sabe no seu núcleo interno e tem um senso de identidade bom o bastante para pensar, minha mãe e meu pai estavam errados sobre mim. Eu não desejo mal a eles. Eles só não eram pessoas saudáveis. Eles me detonaram. Mas eu acho também que, com o tempo, chegando nesse lugar, e você, no seu núcleo mais profundo, de novo, as pessoas tropeçam nisso. Elas dizem, bom, eu já cheguei lá. Entende? Aí eu pergunto, e como está a sua vida amorosa? Sabe? A prova está nos resultados. Você sente que terminou de um jeito bom o bastante, quando consegue viver a vida de um jeito totalmente diferente. E isso também envolve a parte interna. Certo. Sim, você tem intimidade agora como adulto? Você tem uma harmonia geral no seu relacionamento? Não significa que vai ser perfeito,
Mas você se sente em paz o bastante para ter intimidade? Sim. Você tem amigos? Você tem um bom sentimento em relação à humanidade? Em vez de ficar tipo, eca, entende? Não estou dizendo que tudo precisa ser assim, mas eu sou fascinado por essa espécie de fronteira final. Como é o resultado final de muito trabalho? E eu ainda sou gatilhado na minha vida, mas eu sei que não é real Sim. e dura no máximo 1 hora, não 7 dias como era antes, sabe? É esse tipo de coisa. Mas quando aquela parte interna de você sabe que você era uma criança boa, que tem bondade e que tem um lugar à mesa no mundo, é assim que o resultado final se parece. E grupo ou não, o que for que te leve até lá, o que te faça atravessar a noite, é isso. Mas eu vejo muita gente, porque elas não sabem de verdade. E não estou criticando. Vejo muita gente por aí, se convencendo de que chegou naquele ponto, e aí elas... É como a Lucy com a bola de futebol. A vida continua batendo nelas um pouco, sabe? Você disse que há meio que 3 partes nesse processo de cura. A primeira foi, sabe, trabalhar com seus pais e meio que... Encerrar pendências, sim. Encerrar Isso. as pendências com os seus pais. Estejam eles vivos ou não. Você falando com eles ou Na não. sala de terapia. Não frente a frente com eles. Com você Sim. mesmo. A segunda parte é reparentalizar a criança interior. Sim. Como alguém aprende a construir um relacionamento com a versão mais jovem de si que foi negligenciada, abusada, abandonada, ou tinha uma série de emoções relacionadas a não se sentir boa o suficiente, envergonhada, culpada e como se não pertencesse. Sim. Então, como alguém já adulto, se conecta ou reconecta com aquela versão de si mesmo emocionalmente para se sentir seguro ao seguir em frente? Sim. Essa é uma coisa em que não vou abrir parênteses. De forma concreta. Fotos de você quando criança. Existe uma ferramenta que eu ensino chamada diálogo, que é você escrevendo no papel entre a sua mão dominante e a sua mão não dominante. Nossa, cara! Você está conversando com o seu subconsciente. Sua letra fica igual à de uma criança com a outra mão. O que é outra coisa fascinante. Muito fascinante. Explodiu minha cabeça. Muitos clientes vivem isso. Eles escrevem pelo adulto interior, com a mão dominante, em letra de forma, e a criança interior escreve em letra cursiva. E pode haver feridas em torno dessa questão da letra cursiva. Eu tive um cliente da Índia, e isso partiu meu coração, que não podia. Ele estudava numa escola católica, onde não era permitido usar a mão esquerda. Todo mundo tinha que ser destro. Então é mais uma coisa nessa história. Mais fotos de você mesmo, um bichinho de pelúcia, o diálogo. E algo muito característico da terapia que eu faço, o Relationship Recovery Process, é ser muito tátil. Assistir aos programas que você assistia quando era criança. Sabe, talvez até algumas das comidas. Tem várias coisas que servem para dar a partida nisso. Mas cada um chega nesse trabalho de um jeito. Algumas pessoas, dependendo do trauma delas, dizem: eu não quero parentalizar minha criança interior. Esse é o trabalho de outra pessoa. Outras têm uma conexão imediata. E a criança interior fala: onde você estava a vida toda? Isso é incrível. E flui fácil. Elas não sofrem tanto com isso. Outras pessoas, que têm dificuldade por serem dissociativas, ficam pensando: como eu consigo um ponto de apoio ali dentro e dou a partida nessa relação? E para complicar mais, a criança interior delas pode estar com raiva. Eu não gosto de adultos. Não quero falar com você. Não quero ser cuidado. Uau! Boa parte disso é a natureza desse trabalho. Se alguém não está disposto a ter uma relação com a versão mais nova de si mesmo, a criança interior, Sim. o que deixa de estar disponível para essa pessoa, pelo resto da vida, se ela sempre bloquear isso, se nunca tiver relação com o seu eu mais novo, ou se ela só ficar com raiva da própria infância. Ela vai ficar travada na ternura. Não vai experimentar a ternura do jeito que precisaria. Compaixão por si mesma, compaixão pela sua criança interior, ternura com o parceiro, ternura com outras crianças. De modo geral, quando pensamos na infância, e você é pai de primeira viagem, é aquilo. Elas precisam muito de carinho e conexão. Mas, para muitos sobreviventes de trauma infantil, isso foi destruído, e eles sentem repulsa. Não quero nada com isso. E é um lugar travado, onde, às vezes, preciso pressionar bastante o cliente para que ele chegue num ponto de luto sobre isso, a ponto de eu ter que dizer para alguém: olha, essa é a sua criança interior.
Imagine ela. Sabe? Você diria para ela que ela não vale nada ou que não merece o seu tempo? Então é realmente um problema. Porque o que sobra, se elas não conseguem se conectar com a ternura, é ficarem presas na amargura. Vão ficar presas no coração partido. Você percebe. Sabe, você já conheceu alguém que, quando o parceiro dá um beijo na bochecha, ou tem um casamento, algo assim, faz piada com aquilo? Ou que escapa daquilo sorrateiramente? Elas não abraçam aquilo. Elas não se entregam àquilo. Elas talvez tenham que... Tem gente que me lembra os personagens de Seinfeld. Não estou dizendo que essas pessoas sejam ruins. A gente só está dizendo que isso me Desconectada. indica que, na infância delas, a família talvez fosse super sarcástica, tóxica e ácida em relação à conexão. Então, é uma das coisas mais difíceis, junto com aquilo de quando o adulto interior da pessoa quer se conectar com a criança interior. E a criança interior responde, eu não. Uau! E essa é outra barreira. Sabe? Mas quando as pessoas não fazem isso... E outro ponto que eu levanto é que o trabalho com a criança interior é só um veículo de linguagem. Sim. Para quem diz, trabalho com criança interior? Não, isso soa tão bobo. Ou, isso soa tão fofinho. O que eu entendo? Aí, eu simplesmente inverto a semântica. Ou até quando alguém diz, eu não tenho criança interior. Minha criança interior morreu há muito tempo. Eu não opero nessa frequência. Eu digo, você tem uma amígdala? Você tem um sistema límbico? Tem. Então, você tem uma criança interior. É só o seu sistema de memória emocional. Outras pessoas dizem, não consigo achar meu adulto interior. Mal consigo funcionar. Nunca vou achar meu adulto interior. E eu digo, você tem um córtex pré-frontal que funciona o tempo todo. Você fica gatilhado por 3 dias e depois se reergue e sai daquilo. É aí que o seu córtex pré-frontal entra em ação. O córtex pré-frontal é simplesmente o seu adulto interior. É a parte mais funcional de você. E é essa parte que vai começar a conversar com o seu sistema límbico, especificamente com a amígdala, que é como o arquivo de todas as coisas ruins. Se um adulto tem uma reação emocional a algo que o gatilha, seja num relacionamento íntimo, numa amizade, com um pai, um colega de trabalho, pessoas pelo mundo, na vida normal, algo que ele vê na internet. Se algo o gatilha emocionalmente com frequência, o que isso diz sobre ele? Se é gatilhado o tempo todo. Que ele provavelmente precisa fazer algum trabalho com o trauma infantil. Isso está todo ligado a... Acho que ouvi o Gabor Maté dizer, se é histérico, é histórico. E se alguém tem uma reação histérica ou algum tipo de carga emocional em torno daquilo, então existe algum tipo de história ligada àquele sentimento, causando o gatilho. Certo. Não estou dizendo pra gente andar por aí anestesiado, sem emoção nenhuma. Mas se algo te gatilha constantemente, a ponto de você focar naquilo, você está dizendo que existe algum tipo de história ou trauma que precisa ser curado. A citação do Gabor Maté é linda. E Carl Jung também disse, a neurose é apenas evidência de sofrimento. Então, quando pensamos em alguém neurótico, e todos nós temos nossas coisas. Eu tinha um amigo anos atrás que dizia, nada de facas afiadas na pia. Porque ele tinha esse medo de, sei lá o quê, e isso é mais um gatilho de implicância. Mas eu ficava tão gatilhado, eu era meio explosivo, uma resposta de luta, levava tudo pro pessoal. Eu estava tão mal que levava pro pessoal o fato de as pessoas não andarem rápido o bastante na minha frente na calçada. Cara, eu conheço esse sentimento. Aí você fica tipo, Conheço bem. quê? Sabe, eu sou impaciente, entende? Tem algo ali. Mas pode ser parte da personalidade com que eu nasci. Só que tem tudo a ver com pessoas desatentas e alheias. Que é a casa em que cresci. Então, quando eram desatentos perto de mim, historicamente não mais. Hoje é até bonito. Se não seguram a porta, penso. Deve estar com muita coisa na cabeça. Antes era. Seu filho da... Sim, me desrespeitou. Não acredito nisso. Ou até sentir náusea da humanidade, que já é outra coisa. Mas quando alguém está gatilhado... Primeiro, essa pessoa sabe que está gatilhada? Porque muita gente diz, gatilho? Tanto faz. Eu só não gosto quando não seguram a porta para mim. Entende? Sim. Então, a parte mais difícil do meu trabalho é dizer a alguém que está gatilhado. Ou perguntar. Ou tentar aquecer a pessoa para essa ideia. Eu normalmente trabalhava com pessoas, quando eu atendia,
e comecei a fazer triagem. Eu precisava que elas soubessem que algo tinha acontecido na infância. Porque eu bati em becos sem saída com quem dizia: eu só quero melhorar com o meu chefe, e não sabia disso. Sim, Mas, quando alguém é gatilhado na maior parte dos dias da semana, é provável que tenha coisas para olhar de verdade. As pessoas são muito protetoras com as próprias emoções. Tipo, o casamento é ruim, o chefe é péssimo, o trânsito de Los Angeles, sabe, tudo isso. E quando você vai perguntar, antes de tudo, nunca diga: você está gatilhado? Porque isso é... isso é gatilhante. Sim, Sim. tem uma moralidade nisso. Quando perguntamos se alguém está gatilhado, é quase como perguntar: você está fora de controle agora? Entende? Então depende muito da consciência que a pessoa tem disso, do quanto ela compra a ideia, da defensividade dela e da vergonha dela. Sim. Mas o mundo é uma loucura. O mundo é muito gatilhante. Só que eu penso muito no trauma infantil como aquela coisa do Spinal Tap. Nossos amplificadores vão até o 11. Ser humano já é irritante. Se você está num dia ruim, com um bebê de 6 meses no carrinho, e alguém não abre a porta para você, e você dormiu 2 horas, você vai sentir alguma coisa. Mas no trauma infantil, se você foi criado por alguém muito narcisista, desatento, alheio, muito egoísta ou completamente desconectado, existe uma energia a mais nisso. Existe uma carga extra ali. E o mais louco no trabalho em grupo é que eu tive essa percepção quando comecei. Eu falava com a minha terapeuta, a Amanda. Acho que eu estou gatilhado 24 horas por dia. E ela: isso é bem comum pra gente. Uau. Sabe, não estamos loucos. Ainda funcionamos num certo nível, mas Mas qualquer coisa que você vê e te incomoda mesmo. E você se agarra àquilo. eu ficava incomodado. E você fala sobre aquilo, rumina aquilo e pensa: como é que ele pôde fazer isso? Eu também venho de uma família de reclamões. Então outra estratégia era: se eu estivesse gatilhado, e eu ainda estou superando isso, ficar reclamando das coisas, sabe? Sim. Não é um jeito bom de se conectar com as pessoas, reclamar desse jeito. Mas era assim que minha família era. Sim. Se alguém sofreu abuso emocional, verbal ou sexual na infância, como isso molda a voz interna que essa pessoa carrega pelo resto da vida? Sim. Esse abuso sofrido na infância vai afetar a voz interna dela, no sentido de: eu mereço proteção? Entende? Se houve abuso sexual, eu mereço. Sabe? Você pode, com toda razão, ficar muito amargo e de coração partido assim. E sobre a voz interna, eu aprendi isso com a minha mentora. Nós olhamos o presente pelas lentes da nossa infância. Repete Nós isso. olhamos o presente pelas lentes da infância, Nós olhamos o agora pelas lentes do que nos aconteceu na infância. certo? Interessante. Então, se eu cresci com abuso verbal, emocional e físico, isso acontecia muito comigo. Quando eu tentava ser positivo ou criar uma conexão com alguém e aquilo não engrenava, eu levava para o pessoal ou tomava como prova de que eu era um lixo. Isso é olhar pela lente. E o que fica de fora é: talvez não tivesse química com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa estivesse passando por algo. Mas para mim, era sobre mim. Então essa voz interna vira... A voz interna é muito sobre confirmar as coisas antigas no presente. Minha nossa. Então, curar a criança interior é o trabalho. É isso mesmo, porque tudo no presente. Se estamos vivendo o dia de hoje pelas lentes de todas as nossas memórias de infância, e se essas memórias giravam em torno da energia de que somos ruins e errados, ou de que somos explorados, ou de que não tínhamos as coisas que os outros tinham, ou de que éramos os de fora. Então é assim que olhamos a nossa vida hoje. Sim, certo, sim. E isso não nos deixa. Fica com a gente até que a gente conserte aquela relação, cure aquelas memórias, se reconecte com aquilo e faça o luto das coisas que não tivemos, encontre sentido nelas. Cure aquela relação. Agir agora como o adulto da sala. Sim. Ei, eu cuido da gente agora. Você passou por isso, mas não vai precisar passar por isso daqui pra frente. Se a gente não faz essas coisas, o que estou ouvindo é que sempre vamos sofrer em algum nível. Sim, não quero ser tipo... Você disse muito bem. Sofrer sempre em algum nível. E não estou atacando as suas palavras. Mas conforme envelhecemos, as coisas amenizam, o que é bom. E aprendemos sobre consciência. Ah, eu sou gatilhado desse jeito.
Mas você tem razão. Existe um trabalho profundo, primal, que precisa acontecer. Essa reparentalização é tipo... Pequeno Patrick, parece bobo, mas isso te levou de volta a quê? Quando não abriram a porta para você? Pequeno Patrick, te leva a quê? Quando ela terminou depois de 6 semanas? Isso é um padrão nosso? Pequeno Patrick, e quando você não foi promovido? Entende? Porque essas são coisas da vida acontecendo, do jeito que a vida acontece. Mas quando crescemos com trauma infantil, aos 20 e poucos anos, um término me jogava num buraco. Sinto que alguém que não cresceu com trauma infantil ficaria triste, deprimido por umas 2 semanas, e depois voltaria à ativa. A gente fica nisso uns 8 meses. Ah, sim. Às vezes anos. Tipo, ruminando Aquilo aquilo. fica com a gente. Sim. E tudo isso são avisos, não sinais de alerta. Mas existe uma crise linda que acontece com a gente quando o trauma nos morde. E o que é difícil nisso também é o que nos dá as respostas. Nesse livro que estou escrevendo, sobre aquele grupo de 3 anos e meio que fiz aos 20 e poucos, eu sentei com um colega garçom e ele percebeu. Ele disse: "Olha, você é meu amigo. Você está bem? O que está acontecendo com você?" E eu simplesmente abri o jogo com ele. E aquele foi um momento em que tudo estava me alcançando. Então é ruim quando o trauma te morde, mas é o melhor momento. É absolutamente o melhor momento que... Sim. E eu acredito muito que quanto maior a dor, maior o propósito do outro lado dela, se você se entregar a isso. Isso é lindo. Você passou por uma dor intensa, entrou na jornada de cura e quis ser terapeuta, aprender psicologia humana e entender como ajudar outros que passam por dores parecidas ou piores que a sua. Sim, foi tão inspirador ver a minha terapeuta. Ah, é isso que você Sim, faz? sim, exatamente. Sabe? E super inspirador, sim. Pessoas que vieram de infâncias disfuncionais buscam inconscientemente parceiros que parecem familiares, que também são disfuncionais, mesmo que familiar signifique doloroso ou desconectado. E como quebramos esse padrão, se as pessoas fazem isso? Ótima pergunta. Com certeza, sim. Mas é uma coisa estranha. Aprendi com a minha mentora que replicar o trauma e ser gatilhado não é uma escolha. Não é uma escolha. Então, a gente olha para a pessoa. Todos já tivemos amigos assim. Eu também já fui essa pessoa. Por que você está namorando o seu quarto alcoólatra que mora dentro do carro? Por que você está namorando Certo. abaixo de você? O que está rolando com isso? Por que isso acontece? A gente precisa Não falar é algo disso. consciente? A gente não tem controle sobre isso? 2 coisas. É familiar, mas a questão da reparentalização e da terapia de grupo é que ninguém te protegeu daquelas situações. Então, não é que estamos atraindo essas pessoas. Elas meio que simplesmente acontecem com a gente. Entende? Muito interessante. Pode estar tudo embolado ali. A criança interior talvez queira resgatar um dos pais. A criança interior talvez queira estar disponível para pessoas muito difíceis. Isso tudo é bem padronizado. Mas o que falta por trás é a parentalidade em torno disso. E isso eu peguei da minha terapeuta. O que você está fazendo aqui? Isso não é bom para você. A gente precisa disso em casa quando somos crianças, não de um jeito controlador. Tipo, você tem 10 anos e ouve: "Sabe de uma coisa, filho? Você quer ser amigo do Joe, mas o Joe te convida e nunca está em casa. Ele te liga e depois se distrai. E isso já aconteceu 7 vezes. E você fica muito chateado. Para de ir. Sim. Ou, eu te amo tanto que quero que você se ame o bastante para ter amigos que aparecem por você." E você pensa: sabe? É que ninguém cresce ouvindo isso. Então não é bem que a pessoa é um imã, sabe? Porque a gente pode criar essa crença horrível. Eu sempre vou ficar preso com pessoas que... Atraindo pessoas ruins. ou que nunca dá certo, sei lá. E é mais uma questão de ser muito familiar. E acho que, se perguntarmos a qualquer um preso nesse padrão, essas pessoas simplesmente aparecem na sua porta. Mas não é que você seja um imã, é que você está disponível demais quando aquilo acontece. Você deixa entrar. Porque Sim. ninguém te ensinou que eu te amo tanto que não quero que você carregue isso. E essa foi a mensagem que eu tive que aprender na terapia e depois levar para minha criança interior. Porque eu fazia isso. Eu namorava. Tinha 20 e poucos anos, e nessa idade vale tudo. Mas eu namorava mulheres de quem eu podia cuidar, se fossem meio bagunçadas, se eu conseguisse fazê-las felizes. Claro. E isso tem tudo a ver com a minha mãe. E elas eram bem doidas, bem bagunçadas. E essa era a minha praia. E isso é muito, muito comum. Você via o potencial do que elas poderiam ser. Você pensava: você é talentosa, se eu conseguir te ajudar a ver isso. Certo.
mas tem uma fantasia ali. A mulher diz: meu Deus, você me fez parar de beber e me tirou daquela situação. Mas o objetivo para mim era alguém dizer: você é uma pessoa incrível. Você é o meu salvador. Porque ninguém dizia isso antes. Minha mãe. Eu tentava fazer isso com a minha mãe, mas ela nunca conseguia dizer isso. Sabe, todos nós temos essas estratégias para conseguir amor. Então a lição principal para quem está ouvindo: se você tem um padrão de pessoas difíceis, bagunçadas, ou de nunca dar certo, não é que você as esteja atraindo, é que ninguém nunca te disse que você podia olhar para outro lugar. E eu bato muito nessa última parte. Pessoas saudáveis são intimidadoras. E devem ser mesmo. Namorar pessoas saudáveis, porque, Sim. como sobreviventes de trauma infantil, não sei se você viveu isso, eu não sabia o que fazer com pessoas saudáveis, entende? As pessoas diziam: vou jogar tênis, vou pra praia neste fim de semana, vou cuidar de mim, e coisas assim, sabe? Elas faziam coisas saudáveis, e eu sentia: ah, isso definitivamente não é pra mim, entende? Seria engraçado se você dissesse: vou jogar tênis, vou fazer isso, vou pra praia, vou sair com meus amigos. Faz tempo que não vejo meu amigo. E você, Patrick, o que vai fazer no fim de semana? E eu: vou fumar um monte, tomar café demais e ler meus livros de autoajuda. Sim, sim. Sim. Entende? E com o tempo, eu comecei a me abrir e me envolver mais com pessoas saudáveis, fazendo coisas saudáveis. Mas não cresci assim. Sim. Acho que a pergunta aqui é: por que um relacionamento saudável muitas vezes parece errado para quem cresceu numa casa disfuncional? Sim, Tipo, por que uma pessoa saudável parece assustadora para quem cresceu numa família disfuncional? certo. Porque no meu caso, a hipervigilância odeia a ausência de ameaça. Tipo, ela odeia segurança. Odeia calmaria. Ela odeia paz. Ela odeia. Paz e harmonia. Eu não gosto disso. Não é Sim, interessante? eu não gosto. Quer dizer, é Eu aquilo... me senti assim a maior Sim. parte da vida. Tipo, onde eu não... Com o tempo, aquele grupo me fez tão bem, porque começou a me treinar. Ei, você não precisa reagir tanto ao humor das pessoas, entende? Mas a hipervigilância é uma parte enorme da gente. Sabe, se alguém da audiência quiser comentar o quanto você monitora as emoções do seu parceiro, o quanto você monitora as emoções dos outros, o quanto você foca nisso, entende? Isso diz muito. Mas, de certo modo, num relacionamento saudável, a gente pode se sentir entediado. A gente cria histórias na cabeça. Se está bom demais, será que você está me traindo? Tudo isso é, eu acho, a criança interior hipervigilante. O trabalho dela é procurar ameaça, sabe? Engraçado, porque minha esposa vive dizendo: estamos juntos há uns 5 anos. Casamos ano passado, mas estamos juntos há 5 anos. E ela vive dizendo: nossa, queria ter te conhecido uns 10 anos atrás. Queria ter te conhecido antes, porque a gente teria se divertido tanto. E eu sempre digo pra ela: eu não estaria pronto pra você. Sim, Você teria sido pacífica demais pra mim. Você teria sido... Quero dizer, eu queria paz na minha cabeça, mas eu nunca busquei a paz. sim, Tipo, eu queria tornar algo caótico mais Uhum. pacífico, mas eu nunca busquei a paz, se isso faz sentido. sim, A paz me parecia chata. Eu sentia: não estou muito afim disso. E não sabia como comunicar isso. Eu só pensava: tem algo errado com essa pessoa. Porque eu não entendia. sim. Eu não entendia Como a paz. assim você está bem? Sim. Como assim? Você está sempre feliz. Sim, certo. E eu sempre digo isso pra ela: eu não estaria pronto pra você. Se eu tivesse te visto 10 anos antes de a gente se conhecer, eu teria pensado: você é bonita. Mas eu não teria me Sim, sentido isso é atraído fascinante. por você. Certo. Tipo, eu era atraído por uma Certo. energia diferente. E hoje, eu sou atraído por ela, porque a paz é o que eu mais desejo. É o que eu quero, como base. Certo. Adorei o que você disse. Eu não me sentia atraído por mulheres saudáveis. Não. E a atração, eu acho, vinha daquilo de: isso é para outras pessoas ali. Entende? Mas eu me atraía se as coisas pudessem ficar meio bagunçadas. Se você pudesse ficar brava comigo e eu pudesse te convencer, aquilo também era um lugar familiar. Mas é fascinante. Tipo, eu já disse para muitos clientes nessas conversas sobre a vida amorosa deles: eu adoraria te ver com alguém que te intimida, que você sente que talvez seja inalcançável, que talvez seja calmo demais, sem loucura suficiente ali. Por esse motivo.
Sim. Tipo, existe algo fascinante na atração sexual ligado à replicação dessas coisas. Interessante. Sim, Agora quero mudar o foco da nossa conversa para relações com entes queridos, pais e familiares. Sinto que existe um grande movimento, ou talvez mais gente falando disso agora, sobre cortar contato com um pai, um irmão, um familiar. Como você sabe se cortar contato com alguém querido ou um familiar é a coisa certa a fazer? uau, sim. Eu tenho algumas ideias sobre isso. O ideal é quando alguém está realmente sofrendo com um pai tóxico e tentando crescer e mudar. Está tentando curar isso. E eu percebo um padrão. Quando essa pessoa vai para casa no feriado, quando a mãe manda 7 mensagens seguidas, tipo, por que você não me responde? Aquilo vira uma barreira enorme para cura. Tipo, ninguém consegue se curar por completo, estando dentro de um relacionamento abusivo. Sendo gatilhado o tempo todo. E é complicado, porque existe uma relação atual com aquele pai e tanta história por trás. Então, idealmente, no papel, o jeito como eu cortei contato foi o meu caso. Eu estava patinando, não avançava na terapia, na qual eu gastava dinheiro e tempo, porque minha mãe fazia as coisas de sempre e aquilo me gatilhava por uma semana inteira. Era muito... Entende? Então, a minha abordagem no corte de contato, e eu tive ajuda para isso, foi: eu preciso fazer esse trabalho agora, e eu te aviso quando terminar. Uau! E eu coloquei o foco em mim. No meu caso, funcionou. Como ela reagiu? Bom, indignada e desafiadora. Como você ousa? Como quase todos reagem. Claro. E não é em defesa de ninguém, mas receber uma carta dessas do próprio filho, quem não reagiria? Sim. Eu passei a vida inteira me dedicando a você, isso e aquilo. A não ser que esse pai seja realmente perceptivo e consciente. Entende? Se ele fosse perceptivo e consciente, provavelmente teria tido uma relação diferente com o filho, que não levaria ao corte de contato. Sim, verdade. Mas já tivemos casos em que o pai era alcoólatra ativo, entrou em recuperação, mudou tudo. Mas o filho já era adulto e eles pagaram a terapia. Sabe? Existe de tudo. Sim. Entende? No espírito dessa discussão, existe, Eles não eram atentos e conscientes quando os filhos Na estavam época. crescendo. mas estamos falando de uma reparação viva. Sim. Entende? Nossa. De compensar algo, né? E por quanto tempo você ficou sem contato com a sua mãe? 3 anos. Uau! Aí eu abri a porta e ela... Eu tinha mudado, ela não. Mais abuso, mais coisas. Eu estava muito mais presente no meu corpo, mais fortalecido. Precisei cortar de novo. E aí virou um padrão. Sabe, eu estou no meu 3º episódio de corte de contato. Sim, Agora, uau! esse é, basicamente, o último. É desde que meu filho tinha 1 ano. E foi por causa dele, naquela época. Então, normalmente, o sobrevivente de trauma infantil já tentou. E, para ser direto, no espírito atual da saúde mental, essa conversa, e eu fico feliz de ter com você, mas o debate geral está num impasse enorme, e é quase burro. Não é quase burro. É burro mesmo, porque os pais afastados estão de um lado e os filhos adultos do outro. Entende? E não tem muito... Não importa quantos artigos ou episódios saiam, falta compreensão profunda. Normalmente do lado dos pais afastados, dá para ouvir naquela indignação. Uma coisa que eu gostaria de ver, eu acredito, quando é seguro, que os pais afastados deveriam saber o porquê. Mas isso é complicado, porque aquele pai pode não ser seguro para saber o porquê. É isso que eu quero dizer com o impasse. Sabe, Nossa, eu iria querer saber o porquê, como pai. como pai. Mas se... Mas existe essa história Sim. boba de eu não sei o que eu fiz, meu filho simplesmente me cortou e nem fala comigo. E aí, transformam isso numa questão moral. Nem fala comigo. Deve ser fraco, deve ter sofrido lavagem cerebral, esse tipo de coisa. É por isso que eu digo que é complicado. Então você ficou 3 anos sem contato enquanto começava a se curar, aos 20 e poucos. Depois se reconectou com a sua mãe. Passou um tempo e você cortou o contato de novo. Sim, E depois se reconectou de novo. Quanto tempo durou esse período na segunda vez? eu não lembro. Foi tipo, Menos ou mais de um ano? foi depois do 11 de setembro. Meu irmão se casou e eu tinha mudado e ela não.
Mas o que foi uma coisa estranha e boa sobre isso, conforme nos curamos mais e mais, sua tolerância ao abuso de outras pessoas realmente diminui. É como se a estrada se tornasse mais estreita em relação a essas coisas, o que é uma coisa boa, mas... Sim, você é bom em criar limites. Conforme você se cura, com sorte você aprende a criar um limite quando algo não é seguro ou é doentio. E provavelmente existe uma zona cinzenta. Eles continuam dizendo coisas que talvez não sejam totalmente abusivas, mas que eu tenho que aturar. E eu quero meus pais na minha vida sabendo que vão dizer coisas que eu preciso aceitar? Talvez eu não aceite, mas consiga lidar para tê-los na minha vida, ou para que eles tenham os netos na vida deles. Certo. Mas qual é a linha em que se cruza o limite e aquilo passa a ser inseguro ou emocionalmente abusivo? E não só, meu pai ou minha mãe é meio babaca. Sim, É aprender a navegar esse problema, o que é complicado. super complicado. Você disse muito bem. E esse é o cerne da questão. Se você mudou e o seu pai não mudou, se isso fosse matemática, o resultado depois do sinal de igual seria superficialidade. E algumas pessoas conseguem fazer trabalho suficiente em si mesmas e aceitar que vai ser superficial. Ou seja, Se eles não mudaram, se o seu pai não mudou. se o seu pai não mudou em nada. Mas você mudou, aí é tipo, tá bom. Você vai pra ceia de fim de ano em casa, a mãe continua batendo as coisas. O pai continua bebendo no porão. Os irmãos, tudo superficial. Antes de tudo, aquilo vai parecer pior agora que você está curado, o que é bom. Mas algumas pessoas conseguem aceitar isso e ir à ceia e serem amorosas, sabendo que não vão receber deles a família de que precisam. É a Certo, superficialidade. eles não vão. Em qualquer relação, romântica ou não, é como aquilo que sempre se ouve. Bom, a gente terminou. Ficamos juntos 5 anos, mas hoje somos amigos. E se existe mágoa, ou se ninguém mudou, aquilo simplesmente não vai ser tão profundo. Entende? Sim, Mas também vale apontar. Cortar contato não é para todo mundo. Não é... Eu vejo isso como um espaço e um tempo para você fazer um trabalho de cura. E depois você pode tentar de novo, como na minha experiência. Mas algumas pessoas sofreram um abuso tão horrível que isso nem entra em questão. Entende? existe algum cenário ou o que seria preciso para você voltar a ter contato com a sua mãe? Tipo, o que precisaria acontecer? Sim. Ótima pergunta. E essa é uma pergunta linda. Sem que eu force ou controle nada, mas eu precisaria que a minha mãe... Essa é uma pergunta fascinante. Quando eu penso em pessoas se reconectando com um dos pais, eu simplesmente precisaria que a minha mãe dissesse a verdade. Eu talvez nem precisasse que ela ficasse sóbria. Eu talvez não precisasse que ela mudasse, mas eu conseguiria abrir a porta e ter um diálogo. Se for honesta, Se ela simplesmente dissesse: "Você ficou anos me cobrando sobre a minha bebida, e eu sei que as coisas estavam bem ruins, e eu me defendi esse tempo todo, e eu sei que foi por isso que você precisou fazer o que fez." Só honestidade. De certa forma, o que é trágico nessa coisa toda de corte de contato é que haveria mais conexão sem todo aquele levar pro pessoal, sem toda aquela defensividade. sim, Entende? sim, E também tem a dinâmica de poder. Pais afastados gostam de dizer: "Tá, eu não sou perfeito, mas você era uma criança difícil." E aí, é tipo, jogando de volta em você. existia uma dinâmica de poder ali. Não é assim que Eu funciona. era indefeso. É meio como... É uma analogia estranha, mas parece muito o CEO que diz: eu estava no comando do navio, mas o Bob da contabilidade era um desastre, Sim, e foi por isso que todo aquele desvio aconteceu. É assim que soa. nenhuma responsabilização. Nenhuma Sim. responsabilização. Nada de: eu estava liderando aquilo, aconteceu sob a minha supervisão, eu quis esse cargo de CEO, e o que os outros fazem é um reflexo de mim. Sim. O que curar a sua criança interior faz com o seu sistema nervoso? E existem benefícios para a saúde física quando alguém faz esse trabalho de cura da criança interior? Com certeza pode ter. O que isso faz com o sistema nervoso tem a ver com espaço e tempo, porque os nossos gatilhos são como um furacão. Você só precisa esperar passar. Ou uma nevasca. Você só espera passar. Pergunte para qualquer um com trauma infantil: "Fui gatilhado por esse e-mail do meu chefe." E mesmo os que têm consciência dizem: "Droga, agora eu vou ficar nisso por 3 dias." Uau. Eles já admitem quanto tempo vai Aquela levar. frase de uma palavra.
Cadê o arquivo no Drive compartilhado? E a pessoa pensa, ai, ela sabe que vai ficar uns 3 dias obcecada com aquilo, chateada. O estômago vai embrulhar. Vou ficar dissociado. Não vou saber onde estão as minhas chaves. Tudo isso. Mas o trabalho com a criança interior reduz esses 3 dias para meia hora. Sim, 20 minutos. Só que você precisa entender do que se trata a sua criança. Entende? Isso é um trabalho de percepção grande. Levou um tempo para mim, mas é algo que as pessoas podem praticar de verdade. Isso te leva de volta a quê? O que me leva de volta quando o meu chefe manda um e-mail com uma palavra só? Sem um obrigado. Sem ponto de exclamação. Nada. Aquilo me leva de volta a estar sempre encrencado. Me leva de volta a ter que ler a mente de alguém. Me leva de volta a tudo isso. E muita gente por aí não tem consciência do que aquilo desperta nela. Muitos dizem, mas tem que voltar sempre lá atrás? Normalmente tem, se você cresceu em meio a coisas estranhas. Porque a sua criança interior pensa, estou encrencado de novo. Agora eu tenho que descobrir como estou encrencado e por quê. Depois esquecer o porquê e descobrir de novo. Sabe? nossa, eu vivia com aquela sensação de ser ruim, errado, encrencado. Era meu dia a dia. Nem sabia como sair daquilo. Certo. Mas o que é lindo e eficaz é fazer um diálogo com a criança interior enquanto a pessoa está ali sentada no trabalho. Você não está encrencado. Nosso chefe é só aquele tipo de cara de uma frase só. E no fim das contas, se você consegue conectar aquela carga com um pai narcisista, ou com coisas dando errado, ou com ter que ler a mente de alguém, se você consegue colocar isso de lado e pensar, bom, minha chefe Mary só está ocupada, é o jeito dela, ela não é uma boa comunicadora. Sim, Não teve dano, e você não está encrencado. O que eu amo é quando as pessoas começam a dizer, 20 minutos. Fiquei gatilhado por 20 minutos. Não por 4 dias. 3 dias. isso é ótimo. Patrick, tenho algumas perguntas finais para você. Claro. Como o trauma infantil pode afetar a capacidade de alguém de manifestar e criar a vida que quer? Eu usava muito essa analogia no fim daquele grupo que fiz. Eu estava no nível do mar, junto com o resto do mundo. Ou seja, eu não estava me afogando na parte funda da piscina, me debatendo. Eu tinha tanta vergonha que não conseguia pedir ajuda, entende? Como no começo da nossa conversa, eu me sentia muito separado do resto do mundo. Sim, E foi uma jornada de uma vida inteira, até estar aqui sentado com você. Existe um lugar para você no mundo, Patrick, e você pode dizer e fazer coisas boas. Então, o trauma infantil realmente separa as pessoas disso. Mas é muito bom saber que você é só mais um bobo no ônibus, no bom sentido, e que você tem um lugar à mesa das oportunidades sobre as quais sua criança interior dizia: ah, isso não é para mim. É para gente mais inteligente ou mais brilhante, sabe? sim. Então isso faz você acreditar que tem um lugar à mesa, o que também é bom. E qual é a ligação entre trauma infantil e síndrome do impostor? Está enraizada na vergonha. É praticamente a mesma coisa. A síndrome do impostor é muitas vezes... Conhece a música Creep, do Radiohead? Eu sou um esquisito. Eu não pertenço a este lugar. A gente se identifica tanto com essa música porque eu imagino um cara num encontro com uma mulher linda pensando: eu simplesmente não pertenço aqui, sabe? Para mim, isso é trauma. A síndrome do impostor é basicamente a criança interior dizendo: viu? Eu não pertenço aqui. E o que eu dizia aos clientes, quando atendia, se eles fossem entrar num grupo? Preste atenção no que a sua criança interior diz no primeiro encontro, porque normalmente ela diz: eu não sou problemático o bastante para estar aqui. Ou, eu sou problemático demais para estar aqui. Ou seja, ela acha jeitos de dizer: isso é para outras pessoas. Eu não pertenço aqui. Não sou bonito o bastante, inteligente o bastante. Não venho da linhagem certa. Mas eu cresci dentro de bares. Entende? E eu vivi assim a vida toda, me escondendo, mascarando, com aquele eu não pertenço aqui. Ou tentando fingir que pertencia quando não era verdade. Certo. Então, quando você sente de verdade no seu núcleo, não de um lugar narcisista ou egóico, que você é só uma pessoa no mundo com direito às mesmas coisas, e tem privilégio envolvido nisso também, então é complicado para outras pessoas. Mas é assim que eu penso. E é uma chegada linda quando você diz: eu mereço esse emprego. Entende? Sim. Tipo, eu sou capaz. Eu sou... Entende? Eu arrasei na entrevista. Mas a criança interior dizia: eles não gostaram de mim.
Eles não me olharam nos olhos. Certo, exatamente. Como você disse, qual era a frase mesmo? Nós olhamos o presente pelas lentes da nossa infância. É Muito frase da boa. Amanda. Sim, ela é a sua Isso, mentora? sim. Tenho mais algumas perguntas, mas quero que as pessoas te acompanhem nas redes sociais e no seu site. patrickteehan.com. Lá tem mais informações. Você também tem um canal ótimo no YouTube, com muito conteúdo bom para conferir. Patrick Teehan Official, no Instagram, YouTube, TikTok. E seu YouTube tem sido um recurso muito útil para tanta gente. Eu quero te reconhecer pelo trauma que você viveu, mas também por transformar isso numa jornada de cura e pelas lições que você aprendeu sobre como compartilhar isso com outros que passaram por coisas parecidas, menores ou piores que a sua. Sobre como interpretar, curar isso e viver uma vida melhor. Quero te reconhecer pelo trabalho que você faz. Obrigado. E por todo o conteúdo que você compartilha também. Muito obrigado Imagina. mesmo. Sim, Essa é uma pergunta que faço a todos no final, Patrick. Chama-se As 3 Verdades. Imagine que você pode viver o quanto quiser, mas é seu último dia na Terra, e pode criar o que quiser deste momento até lá. Mas por algum motivo, nesta pergunta hipotética, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Este episódio some. Seus vídeos somem. Os livros que você criar somem do mundo. sim. Mas no seu último dia, você pode deixar 3 coisas que você sabe serem verdade, que compartilharia com o mundo. Eu chamo de 3 verdades. Sim. Quais seriam para você? Eu acho que aquilo que eu falei antes sobre a ternura, sobre realmente conseguir, que todo mundo aí fora saiba que era só uma faísca linda e uma criança boa, como o que você vê na sua própria filha. Entende? Quando você vê aquela inocência, porque tudo se conecta a isso. Sabe? Se a gente conseguisse entregar a isso, essa seria a primeira coisa. Outra lição seria... Essa é meio engraçada. Quando eu tinha 13 anos e criava estratégias para lidar com as coisas, eu cresci com alcoólatras, mas aprendi algo com eles. Aquele, eu vou experimentar. E eu tinha essa mesma atitude. Fosse um tapa no bong, ácido, ou beber no meio do mato. Mas essa mesma energia virou, eu vou tentar a faculdade. Entende? Eu vou me candidatar a esse emprego. Então, não dá para esperar até você se sentir pronto para correr um risco. Você só precisa jogar alguma coisa contra a parede, mesmo que pareça bobo, e conseguir fazer isso. E estranhamente, eu sou grato pelo trauma que vivi por causa disso. É aquele, sim, eu tento qualquer coisa. Seja quando, anos depois, a terapeuta perguntou, você quer tentar? Ou quando eu tinha 14 e me perguntaram, quer experimentar ácido? E eu, sim. Ou quando a terapeuta disse, quer fazer 3 anos e meio de trauma infantil? Sim, por que não? Sim, experimentar. Entendi? É esse tipo de coisa. E eu bato muito nisso. Acho que as redes sociais fazem coisas sombrias com a gente. E eu quero que os sobreviventes de trauma infantil, e talvez eles não estejam prontos, o que eu entendo, porque eu não estava pronto, eu não estava pronto para ouvir coisas como positividade. Não estava pronto para ouvir sobre trabalho energético ou espiritualidade. Eu tinha uma reação enorme a essas coisas, por vários motivos. Mas o que eu quero dizer, e sei que isso nem sempre cai bem, é que eu quero que os sobreviventes de trauma infantil procurem o que há de bom na humanidade. Porque, pela experiência deles, a humanidade foi arruinada. A confiança nas pessoas e coisas assim. E acho que as redes sociais amplificam isso com o jeito que a gente ataca as pessoas. E às vezes, sabe, é bom cobrar as pessoas, mas é um mecanismo que vira entretenimento, com a queda da humanidade. E eu quero que as pessoas olhem em volta, procurando os sorrisos dos outros, por mais bobo que soe. Procurem as boas interações. Eu estava saindo do Starbucks aqui do lado, e teve essa troca. Uma mulher entrando, eu saindo, e ela segurou a porta. Ela disse, Senhor, foi algo bem leve, bem divertido, entende? Eu amo isso. Amo mesmo. Amo ver famílias por aí curtindo umas às outras. Sim, Sabe o que quero dizer? Mas quando eu estava muito ferido, aquilo era só prova de que eu não podia ter aquilo. Então, eu quero que as pessoas Certo. se entreguem Uau. a isso e se forcem um pouco. isso é lindo. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza?
A definição de grandeza não é só saber que seus pais estavam errados sobre você, seja lá como isso apareça, mas superar o que você sente sobre você mesmo. Então, a grandeza, o trabalho que eu faço, eu amo. Amo estar aqui com você. Amo falar sobre essas coisas, mas a minha alegria de verdade vem de saber que eu era uma criança boa. Isso é lindo. Patrick, muito obrigado. Foi poderoso. Se você quiser se entregar a isso, pode começar a descobrir os seus padrões, começar a olhar para a relação entre filho e pai, o apego, as dinâmicas que aparecem e desfazer a disfunção. E depois, se quiser se aprofundar, chegar ao nível transcendente.